No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um detalhe operacional que, quando eu aprendi, eu mudei completamente os meus resultados. Os meus resultados saíram aí de 50, 60, 100 reais por dia e eu já saltei para resultados de 200, 300, 400 reais. E com o passar do tempo, eu escalei exponencialmente. Esse vídeo ele vai ser mais técnico, ele vai ser mais gráfico, então presta muito atenção para que você entenda o assunto. Normalmente eu trago vídeos um pouco mais superficiais, eu quero ser técnico com vocês, eu quero mostrar detalhadamente no gráfico. Antes de começar, já fortalece aí o meu trabalho, já deixa o seu like, é muito importante para o meu trabalho continuar sendo divulgado para mais pessoas. Talvez esse vídeo possa ficar um pouquinho maior do que o costume, mas eu espero que vocês gostem. E quero lembrar vocês que dia 18 de fevereiro agora, às 20 horas, eu vou fazer o evento, o Plano Alfa. Esse evento ele é totalmente gratuito e nesse evento eu vou ensinar para vocês, eu vou, na verdade, entregar um plano pronto que você precisa seguir, já validado, e eu garanto que você consegue virar a sua chave no day trade em 2025. Então, assim, você não paga nada, tudo que eu me proponho a fazer, eu coloco conteúdo de altíssimo valor. Quem me conhece há mais tempo sabe. Se você quer participar, é só você fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição. Vamos lá, hoje nós vamos falar de gráfico. Teve um detalhe que eu entendi que mudou todo o meu jogo, tá? Por quê? A gente escuta muito falando que uma tendência de alta são topos e fundos ascendentes, ok? Uma tendência de baixa são topos e fundos descendentes, ok também. E uma consolidação são topos e fundos praticamente na mesma região. O que muitas vezes a galera se perde é o que é um topo de fato. Aí muitos vão olhar, por exemplo, o mercado vai estar o mercado cai aqui, aí a pessoa fala: "Ah, isso aqui é um topo, o mercado bateu aqui e caiu. Ah, isso aqui é um topo, bateu aqui e caiu. Ah, isso aqui é um topo, bateu e caiu." Nem sempre. E é aí que complica muito a vida de quem não sabe identificar ao pé da letra, vamos colocar ali, qual que é a maneira certa de identificar um topo ou um fundo, porque através da identificação você começa a desenhar a estrutura do preço, se ele está ganhando uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, vamos olhar outros cenários aqui. Ah, o que é uma tendência de alta? É quando o mercado está rompendo topo. O que é um topo? Ah, é quando ele bate aqui e ele corrige. Bateu aqui, corrigiu, é topo. Bateu aqui, corrigiu, é topo. Bateu aqui, corrigiu, é topo. Só que, se você trabalha nessa analogia, você provavelmente está cometendo alguns erros graves que estão te custando um bom resultado no mercado. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês aqui o que é um topo. Se vocês usarem isso daqui, eu tenho certeza que vocês vão começar a ter resultado no mercado. Um topo, esquece cor. Ah, é um candle verde para cima, depois é um candle vermelho para baixo, aqui eu tenho um topo, ou então é um candle vermelho para baixo, depois um candle verde para cima. Esquece, isso não é topo e fundo. Topos e fundos eles são formados através do pavio. Então, para que você tenha um topo, você precisa que o preço faça uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Isso é um padrão de topo. Independente se esse candle aqui ele seja vermelho, se esse seja verde, se esse aqui também seja verde. Às vezes você vai ter um topo formado com 3 candles verdes, às vezes você vai ter um fundo formado com 3 candles vermelhos. Isso definitivamente não importa e não vem ao caso. Por que é muito importante eu entender e determinar o que é um topo? Porque a partir do momento que eu identifiquei a formação de um topo, para que ele ganhe tendência de alta, ele precisa renovar essa máxima. Porque se eu estou julgando uma região como topo, se ela não é topo e o mercado, por exemplo, começa a fechar acima daquela região, às vezes eu vou entender que aquele movimento é um movimento de alta, só que na verdade isso não caracteriza ainda um movimento de alta porque você ainda não tem um topo formado para que o mercado comece a fazer máxima mais alta. Então, ó, olhando no gráfico, o que seria o topo? Ó, máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Você tem um topo formado aqui. Olha um topo aqui disfarçado que poucas pessoas visualizam. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Sim, isso é um topo e pouquíssimas pessoas vão enxergar isso daqui. Vamos caçar mais cenários. Deixa eu diminuir aqui, ó. Máxima mais alta, mais baixa. Isso é um topo. Aqui também, máxima, máxima mais alta um tiquinho, máxima mais baixa. Olha como é importante a gente aprender a identificar a formação de topo. Por quê? Se eu tenho um topo, para que o preço ganhe tendência de alta, o que ele precisa fazer?
romper o topo. E quando eu digo romper, pessoal, é fechar. O preço precisa fechar por cima do topo anterior. Ou então, ele precisa fechar por baixo do fundo anterior. Então, percebam que nesse caso aqui, ó, nós tínhamos esse topo marcado. Vou apagar aqui. E quando o mercado ele vem agredir essa região de topo, observem que o preço não consegue romper. Arthur, mas ele foi lá em cima. Beleza, ele foi lá em cima, mas ele fechou dentro da região. Ou seja, ele falhou o movimento de ruptura nesse momento aqui. Então, nesse caso aqui, a gente já começa a identificar os padrões de falha de estrutura. Padrões de falha de estrutura, pessoal, basicamente é o seguinte: para você ter uma tendência de alta, você precisa dessa configuração, topos ascendentes. Ok, isso é básico. Só que chega um determinado período que o mercado ele passa a não ter mais força de romper o topo prévio e ele começa a fazer o que eu chamo de falha de estrutura. Então ele não rompe esse topo anterior, aí nós temos a seguinte leitura: enquanto o mercado não conseguir renovar a última máxima do dia, ele não continua essa tendência de alta. Isso é muito importante para que você identifique duas coisas. A primeira delas pode ser uma reversão, né? A reversão ela se dá quando o mercado, muitas vezes, ele já corrigiu próximo aos 50% do dia, então ele já fez um pullback perto da retração dos 50% e ele volta para tentar ganhar esse topo e ele não consegue romper esse topo. Aqui é uma região interessantíssima para que você pense em venda, porque o objetivo principal do preço é jogar para a mínima do dia. Então, quando você identifica a formação de um topo, técnico. Não é só, ele começou a cair, é topo. Não, isso é um erro. Não é dessa forma que identifica. A partir do momento que você sabe identificar a formação de um topo e você começa a ver o mercado, por exemplo, corrigindo, você sabe que esse topo, essa tendência de alta, ela só está validada após o mercado romper a última máxima. Se ele não conseguir romper esse último topo, você, por um período, não tem mais uma pressão compradora forte. E aí, existe uma segunda opção de quebra de estrutura. E normalmente ela acontece quando o mercado ele faz várias pernas, igual esse exemplo que eu dei aqui, e aí ele corrige, testa uma máxima do dia, aonde a sua FIBO provavelmente ela vai estar mensurando uma perna menor, às vezes você está puxando uma FIBO dessa perna aqui para esse topo, e aí quando o mercado ele quebra essa estrutura aqui, nós entendemos que essa quebra de estrutura ela é uma quebra micro, então ela representa apenas uma correção. Isso que eu estou falando para vocês pode parecer um pouco confuso, né, difícil de entender, mas definitivamente não é, pessoal. Estou tentando simplificar ao máximo para vocês. No dia 18 eu vou explicar isso aqui detalhadamente para vocês, porque foi esse detalhe, quando eu tive essa sacada, que eu comecei a deslanchar os meus resultados, porque eu comecei a pegar operações longas, porque eu conseguia me posicionar em regiões estratégicas, né? Quando o mercado estava falhando um topo, ou então quando o mercado confirmava o início de uma tendência e voltava para fazer um pullback. Vamos pegar agora uma estrutura de baixa. Vamos pegar um dia onde o mercado caiu. Vamos ver se tem algum dia que ele cai forte, ó. Vamos pegar esse dia aqui. Então o que acontece? Se um topo é uma máxima, máxima mais alta e máxima mais baixa, o fundo ele é o contrário. Então você precisa ter uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. Você precisa desta formação aqui. Dito isso, todas as vezes que o mercado ele marca fundo, para que ele continue numa tendência de baixa, ele precisa romper este fundo, certo? Então ele precisa vir aqui, às vezes ele faz um pullback e ele precisa romper e fechar por baixo. Fechamento, pessoal. Não adianta o mercado vir aqui, por exemplo, agredir a região e voltar e fechar lá em cima. Definitivamente, isso daqui não é rompimento. Isso aqui o preço fez um violino, ele tentou renovar a mínima, mas não conseguiu. Então, partindo do pressuposto que o mercado rompeu, fechou por baixo do fundo, nós temos então a validação da pressão vendedora. Aqui é onde eu posso começar a buscar por venda. Olha o exemplo aqui para que vocês consigam compreender. O mercado na abertura do dia, logo aqui ó, no candle 1, 2 e 3, ele forma um padrão de fundo, mínima, mais baixa e mais alta. Esse padrão aqui de fundo formado, ele vai balizar o contexto da abertura. Por quê? Porque se o mercado testa esse fundo e ele não consegue romper, você está dentro de um padrão de consolidação. Já se o mercado ele testa essa região e ele consegue romper essa região, então você está dentro do quê? De um padrão de tendência de baixa. Inclusive, a gente vê até mesmo o mercado ancorando nesse fundo rompido. Essas operações aqui são clássicas, são operações que eu pego frequentemente. Nesse caso aqui, a gente vê o mercado rompendo o fundo,
ancorando no fundo, deixando o gatilho. Aqui o que aconteceu? O mercado, ele joga para o fundo e por um momento o mercado não renova a mínima. Então, nesse momento aqui, o mercado falha uma estrutura. Percebam que você vê o mercado caindo, atingindo essa zona aqui, ó, que é a zona de fundo, que ele marcou, ó, 5, 6 e 7, e ele não consegue romper essa zona. Então, assim, é muito importante observar essa formação de topo e fundo, porque, por exemplo, se eu vou bater uma venda aqui, isso aqui eu falo todo dia na minha sala ao vivo. Quem participa da minha sala ao vivo vê. Se eu estou querendo bater uma venda aqui, porque o mercado está deixando padrões, rejeições e tudo mais, o que eu calculo aqui? O meu risco-retorno. Então, se eu vender aqui com o meu stop técnico, então estou arriscando aqui, ó, um stop de 175 pontos. Beleza. Aí eu vou buscar pelo menos uma vez o risco, pelo menos para fazer uma parcial. Então eu projeto uma vez o risco, 175 pontos para baixo. Eu observo, por exemplo, que o meu alvo ficou por baixo do fundo. Então eu sei que dentro de uma estrutura é comum muitas vezes o mercado, por exemplo, tá fazendo mínimas mais baixas, num determinado momento ele busca essa mínima e não rompe. Então isso aqui é padrão, isso aqui vai acontecer uma hora ou outra enquanto o mercado estiver numa estrutura baixista. Então se eu estou vendo a formação desse fundo aqui, exemplo aqui, ó, esse fundo formado aqui, se eu for fazer uma venda e o meu alvo ficar por baixo desse fundo, eu tenho duas opções. A primeira, eu evito esse trade, ou a segunda, eu entro na vantagem, que é um tipo de operação que eu desenvolvi dentro da minha metodologia, onde a gente não pega na ruptura, a gente pega um pouco antes para tentar encurtar o stop. Por exemplo, eu vou pegar então aqui, ó, na abertura do candle com stop técnico. Vamos ver para quanto que foi o stop, ó. 60, joga mais 50, vai dar 110. Então, meu stop foi para 110 pontos. Aí, nesse caso, ó, o meu alvo de parcial, ele vem para dentro da região de fundo. Ou seja, se por acaso o mercado quebrasse uma estrutura, pelo menos uma parcialzinha eu conseguiria pegar. É tão importante essa visualização de fato de topo e fundo, porque isso vai balizar toda a sua operação. E não adianta você vir aqui, eu vejo muita gente fazendo isso, a pessoa vem cá, ó, inserir indicador, aí tem um indicador aqui que chama detector de topo e fundo. Eu vou inserir ele aqui para vocês verem, tá? Ó, você consegue parametrizar ele, você consegue colocar ele mais sensível ou ele menos sensível. Por exemplo, vou colocar ele aqui, ó, bem sensível. Vou pôr ele no período 1. Nesse período 1, ele pega todo e qualquer ruído, só que muitas vezes ele vai marcar regiões que não são topo ou ele vai deixar de marcar regiões que são topo. Que é um exemplo aqui, ó. A gente observa bem aqui que nós temos uma formação de topo e o detector não localizou essa região, máxima, mais alta e mais baixa. Se a gente for descendo aqui, a gente vai pegar diversos cenários, ó, aonde isso ocorre. Olha aqui de novo, ó, uma formação de topo, ele não detectou essa formação. Olha aqui, uma formação de fundo e ele não detectou essa formação. Então, por isso que eu falo para vocês, não fiquem dependentes de indicadores, de ferramentas, de nada, cara. Você precisa treinar o seu olhar. É isso que vai te garantir sucesso nesse mercado. Inclusive, no dia de hoje mesmo, que eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, nós pegamos uma linda operação no mini índice, um trade extremamente simples, que foi uma operação de pullback, ó, em cima da retração dos 50% do dia anterior. Olha como o mercado ele abre no dia de hoje. Aí ele ganha pressão compradora, ele ancora no 50%, mostra gatilhos aqui, ó, dá uma excelente operação, stop baratinho de 185 pontos e dá um movimento de mais de 700 pontos. Eu peguei essa operação, gravei vídeo lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, @ShotScalperTrades. Então assim, galera, treinem o seu olhar. Esqueça esse negócio de indicadores, de ferramentas. Pode te ajudar? Pode. Mas, cara, para você buscar auxílio nisso, primeiro a sua base tem que estar bem feita. Né? A sua leitura tem que estar assim, ó, afiada, porque não adianta. Às vezes a pessoa ela quer o auxílio da ferramenta por algo que ela ainda não sabe e não vai funcionar. Então, assim, tentei trazer para vocês de forma mais compactada a questão da formação de topo e fundo, porque entendam de uma vez por todas, o que mexe o preço é topo e fundo, é liquidez.
Todo topo formado, para que o preço continue em uma alta, ele precisa renovar essa máxima. Todo fundo formado para que o preço continue numa tendência de baixa, ele precisa renovar essa mínima. Cara, quando você entender isso, a cabeça vai explodir. Porque aí você consegue rastrear o mercado aonde quer que ele esteja. Você vai rastrear onde está o último topo, aonde está o último fundo, e você já sabe que ele precisa romper tal região para ganhar uma pressão compradora ou tal região para ganhar uma pressão vendedora. Ó, o vídeo já ficou até mais extenso do que eu costumo gravar. Se você gostou, cara, fortalece no like, ajuda o nosso trabalho. Não perca o evento do dia 18, vai ser um evento sensacional. Eu garanto que todos que participarem não vão se arrepender. É só clicar aqui na descrição e fazer o cadastro, beleza? No mais é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Valeu!